pastor da igreja, é evidente que eu não pedi para pregar no congresso, deixei os jovens muito à vontade. E aí o Orlando falou que eu estava escalado, que eu faria parte desse time de pregadores, onde já teve ele, ontem teve o Davi Lago, hoje sou eu, e amanhã o pastor Irlande Pereira de Azevedo. Encerra o nosso congresso um jovem de 90 anos, e o Orlando acho que foi o mais novo dos pregadores, eu sou o segundo mais velho, eu só ganho do pastor Irlande, o restante eu sou mais velho do que todos, e fiquei com um tema, na minha leitura, o mais difícil. Por quê? Porque o tema está tratando sobre egolatria, essa questão desse movimento onde o ser humano está cada dia mais idólatra de si mesmo. Eu gosto sempre de lembrar que por muitos anos, os evangélicos eles gostaram muito de criticar os católicos, dizendo que o católico era um povo idólatra, mas com o passar do tempo, a gente só mostrou que nós éramos parecidos. O que mudava era o tipo de idolatria. Então esse congresso visa a gente entender esse movimento do eu. Mas o meu tema, irmãos, falar de egolatria, de egoísmo já é uma coisa difícil. Mas o tema dessa noite é sobre narcisismo. Começo a me embriagar e me encantar comigo mesmo. Esse é o meu subtema. Então ontem nós falamos de egoísmo. E aí, por mais que pareça tudo semelhante, se você conhece um pouquinho dessas histórias, você sabe que é bem diferente. A gente consegue diferenciar o egoísmo, é uma questão de eu pensar em mim mesmo na questão do ganho. Se eu tiver lucro, não importa quem perca. O narcisismo, ele é potencializado. O narcisismo não basta eu ganhar. No narcisismo, eu preciso ser a evidência. O narcisista, ele precisa estar no ápice, ele precisa estar no topo. E aí quando a gente pega esse movimento de narcisismo, eu até fiquei pensando em personagens que identificassem. Mas por exemplo, Judas, era egoísta ou narcisista? Valendo um chocolate, tô brincando, já tinha gente gritando. Judas era egoísta, por quê? Porque Judas visava ganho. Se ele ganhasse, ele não precisava da evidência. Agora eu vou te lembrar de um outro personagem bíblico, Nabucodonosor. Era egoísta ou narcisista? Narcisista, por quê? Porque ele fez questão de construir uma imagem de si mesmo. Ele fazia questão com que todos estivessem prostrados diante da imagem dele. E aí quando a gente olha para esse movimento, o narcisismo, na mitologia, ele é explicado através da história de um rapaz chamado Narciso. E esse rapaz, Narciso, é um personagem de uma mitologia grega. A história de Narciso, ela vai ilustrar aquilo que o Freud lá na frente entendeu como narcisismo. É Freud quem vai trazer, através da mitologia de Narciso, essa doença psicossomática, ou esse transtorno. Tire doença. Transtorno se encaixa um pouco melhor. E Narciso, ele é conhecido por conta de Ovídio, que era um filósofo ali, mais ou menos 43 a.C., até depois um pouquinho, 17, 18, que ele pega essa história de Narciso e ele cria esse mito. E qual era o mito de Narciso? Narciso se achava maravilhoso. A mitologia vai dizer que Narciso era um filho único, um menino bonito, alguém que tinha um olhar encantador. E o Narciso, ele tem uma paixão por si. Ele acha que ele é o cara mais bonito, ele se apaixona por ele mesmo. Na mitologia narcisista, existe um compêndio que vai dizer que uma garota, uma ninfa era apaixonada por Narciso, e o seu nome era Eco, e ele desprezava aquela garota porque ele entendia que a imagem dele bastava. Ele só tinha paixão por uma única pessoa, ele mesmo. E através desse mito, Freud, na psicanálise, vai criar o conceito do narcisismo, que são pessoas que têm essa auto-idolatria, pessoas que olham para si e entendem que é tudo sobre si. O narcisista, se você já conviveu com alguém que é narcisista, certamente você vai se lembrar. Por quê? Porque geralmente o narcisista ele é muito marcante nas relações. O narcisista, ele precisa muito do palco. Ele não vive sem o palco. O narcisista, ele precisa de evidência. Conhece gente assim? O narcisista, ele não quer que você apareça mais do que ele. Então ele é o alvo das atenções.
Se você já namorou ou casou com alguém narcisista, aí sim você conhece na raiz a desgraça que é. Por quê? Porque no casamento narcisista, quando tem um narcisista, ele entende que ele é o principal da relação. Ou seja, se ele está feliz, o restante não importa. Se ele está bem e completo, e ai de você, se você não atender os desejos que ele tem. Por quê? Porque ele é muito bom. O narcisista, ele consegue ser meio que um camaleão das emoções e do convívio. Dependendo de onde ele está, ele se transforma naquilo que precisa. Mas ele, por exemplo, é alguém que não tem muito destaque com a família. Por quê? Porque ele acha o tempo dele muito precioso para perder com aqueles que convivem com ele. Então, diante de um narcisismo, nós começamos a perceber o contraponto com o cristianismo. O contraponto de uma forma tão brutal que nós percebemos que o narcisista é uma pessoa extremamente vazia, porque tudo que ele tem é a si próprio. Tudo que ele precisa é a si mesmo. O conto de Narciso, na mitologia, vai dizer que Narciso se amava a tal ponto que ele vivia atrás de espelhos. Ele precisava contemplar a autoimagem. E uma das possibilidades da mitologia vai dizer que Narciso morreu afogado, porque se prostrou para contemplar a própria imagem e não percebeu ao cair na água e morreu afogado diante da sua autopaixão. Conhece algum narcisista? Não responda. Apenas ore por ele. Então hoje o que eu quero trazer para a gente é sobre esse distúrbio complexo que faz com que dificulte as ações do reino de Deus diante de nós. E irmãos, é muito interessante, quando eles descreveram, né, toda a parte do congresso, eu fiquei muito feliz com a linha, e aí o Felipe me mandou lá um resumo, e eu fiquei sabendo que todos os pregadores receberam um resumo. Eu pirei, porque tem horas que a gente vai em congresso, e a gente acha que um congresso espiritual é aquele apenas que a gente se enche de um movimento de falar sobre questões espirituais e tudo mais, mas nós esquecemos que a nossa maior luta para um movimento espiritual sadio é contra o nosso eu. Irmãos, eu tenho a mania de dizer aqui na igreja que o que atrapalha a igreja é o crente. É o crente que dificulta. E nesse movimento de uma ergolatria, de um narcisismo, você tem que prestar atenção que nós estamos diante de um ensino que precisa confrontar quem nós somos. Nós precisamos entender o conceito bíblico de corpo, de união, de família, em que a dor e a alegria do outro é tão importante quanto a minha. Amém, igreja? Se o irmão está feliz, eu também estou, amém? E se o irmão está triste, indiretamente ou diretamente, eu também me entristeço. Então, olhando para todo esse contexto, quero agradecer de verdade. Eu não sei de quem foi a ideia central do tema, mas que orgulho ser pastor de vocês. E aí eu já tinha lido minha parte pirado. Aí ontem o Davi Lago ficou ali conversando comigo e ele falou assim: rapaz, quem foi que deu esse tema? Eu falei: a juventude. Ele falou: faz muito tempo que eu não prego num congresso com um tema tão interessante. Aí eu falei: a juventude da minha igreja, no caso. Narcisista. Foi a juventude, mas eles estão andando muito comigo e esse é o resultado. Claro que não. Mas que tema interessante. E o que eu quero trazer para a gente hoje é sobre um outro personagem bíblico. Eu até pensei em falar sobre o Nabucodonosor, mas eu acho que seria um pouco clichê. E por que eu acho que seria um pouco clichê? Porque o fato do Nabucodonosor construir uma autoimagem, o fato do Nabucodonosor exigir uma adoração, um movimento de idolatria, eu acho que ele ficou muito clichê. E eu garanto, irmãos, juro, assim que eu recebi o tema, assim que eu li, que o Felipe me mandou, na hora veio um personagem no meu coração. Na hora. Aí eu relutei, pensei em falar um pouco de Judas, um pouco de Nabucodonosor, pensei naquele texto onde os discípulos estão disputando: Senhor, quando estiver lá na eternidade, deixa eu sentar à tua direita e à tua esquerda. Mas até aí não é um narcisismo, um pouquinho, é um traço. Mas para mim tem um personagem que é a referência narcisista. Você quer chutar? Daqui saiu o poder. Só não vi quem foi. Quase. Você falou: Saul.
Irmão, abre tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 18, por gentileza. Hoje nós vamos falar sobre Saul. 1 Samuel capítulo 18, a gente vai ler do 6 ao 11. Vamos ler até o 12, na verdade, melhor. A minha versão diz assim: quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Ou seja, elas chamaram o Templo Sol para receber aquele povo que chegava da guerra, de tão animado e felizes que elas estavam. As mulheres dançavam e cantavam. Pega essa parte aqui. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Olha a musiquinha da recepção. E aí o texto vai dizer que Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que para tudo tem uma resposta, amém? Então a gente está aqui na história de um personagem muito conhecido. Saul, ele era alguém da tribo de Benjamim, escolhido pelo próprio Deus para ser o primeiro rei de Israel, em resposta ao desejo que o povo tinha de ter um rei assim como as outras nações. 1 Samuel capítulo 8 e 9, você vai ver esse movimento do povo clamando por ter o rei. O profeta Samuel é quem unge Saul rei, após ele ter sido guiado por Deus a encontrar Samuel enquanto procurava pelas jumentas perdidas do seu pai. Então Saul, antes de qualquer coisa, era alguém levantado por Deus. Era alguém escolhido por Deus. E uma das grandes ações de Saul, enquanto rei, foi a vitória sobre os amonitas que estavam ali sitiando a cidade de Jabes de Gileade. Ou seja, Saul era um bom rei. Ele reunia exércitos, ele derrotava esses povos e ele consolidava aquela posição de um líder militar e político. Saul venceu batalhas. Saul foi usado contra um povo que se levantava contra o povo de Deus. Aí, após essa vitória, Samuel conduziu uma cerimônia de renovação, onde o povo reafirmou que Saul era o rei. E aí começa o movimento do declínio. Saul e seu reinado começa a declinar devido ao início de desobediências. Dentre elas, as instruções que eram dadas por Deus. Saul começou um processo de oferecer sacrifícios a Deus sem esperar pelo profeta. Saul começou com um processo de desobediência, de não seguir ipsis liter aquilo que Deus mandava. Então Deus mandava ele ir em guerras dizendo: extermine os seus inimigos e não se aproveite de nada. O que Saul fazia? O oposto. Saul dizia assim: não, melhor não matar todo mundo, pode não ser útil. E Saul saqueava muitas coisas. E aqui, irmão, já tem um negócio que ainda não está na ênfase da pregação. Mas o Saul nos ensina que obediência não é fazer o que eu acho, mas o que foi ordenado. A obediência não está atrelada a se o resultado vai ser bom na minha égide. A obediência está atrelada a fazer aquilo que foi pedido por um superior, que nesse caso era só o próprio Deus. Então Saul começa um movimento de declínio, e para ajudar, Davi aparece. E aí, meu irmão, não adianta, você tem que entrar na história. A primeira batalha de Davi é um pirralho, que você conhece a história. Se eu chamar meus filhos aqui, eles contam. O povo está lá na guerra, o couro está comendo, Davi vai fazer o quê? Levar um rango para os irmãos. E aí quando ele chega, o clima está pesado. Por quê? Porque tem um gigante.
Hoje eu não sei quem assistiu aqui a partida de basquete Brasil e França, mas a França tinha um cara de 2,23 m. Meu irmão, ele pulava e esticava o braço, é sério. Os brasileiros com a mão aqui, o cara com o braço aqui, ó. Aí eu falei, vai dar vários tocos nesse cara. Agora imagina um cara desse forte. E aí a história que você conhece. Ele desafia qualquer um ali. E aí tá lá o pequeno Davi. Quem é esse grandão aí? Ixi, está chamando alguém para... E quem ganhar, o povo inteiro está envolvido. Aí o Saul já está meio com medo, já está todo mundo meio com medo. Aí quem que se oferece para a guerra? O pirralho. E eu queria que você entendesse essa cena. Os irmãos do Davi estão na guerra, tem um monte de gente com medo. De repente, imagina, irmão, você que tem irmão pequeno. Chega o teu irmãozinho lá, fala, eu vou batalhar esse gigante. Aí você fala, cala a boca, miséria. Cala a boca, se eu te der um cascudo, você vaza. O Davi falou, não, eu vou. Eu vou e eu vou representar o Deus de Israel. Aí ó a cena. Os caras colocam a armadura, ele não anda. Não dava. Aí ele fala, não, só preciso da minha fundinha e 3 pedras. É sério, irmão. Imagina a cara do povo dizendo assim, morremos. Sim ou não? O que esse moleque vai fazer? Aí o Davizão, monstro, chega e fala, relaxa. Ó, em nome do Pai. Beija a pedrinha, fala, só preciso de um. Vou levar 3, mas com 1 eu resolvo. E aí começa a cena mais power que Davi poderia viver na vida. Vem um gigantão, e aí você tem que lembrar, o gigante tira sarro ainda do Davi, velho. Imagina o gigante pensando assim, é tu? Pode começar a fazer o churrasco, que tá ganho. Aí vai o gigante, pá, aí vem Davi. Ei, essa cena aqui é top demais, né? Imagina todo mundo olhando e dizendo assim, com quantos segundos você acha que o menino morre? Porque, um martelão acabou. Aí o Davi vai lá e joga a pedra. Manja jogo de tênis, imagina todo mundo assim, ó. Meu irmão, de repente a pedra vai no meio da testa do Golias. No meio da testa do Golias. E é nessa hora que você pega um monte de crente hipócrita que duvidava e falava, esse é meu menino. Eu sempre acreditei em Davi. Eu sabia, eu olhei para ele e eu senti algo diferente. E aí Davi, ele é tão virado no 70 que ele chega e fala, comecei e vou terminar. Ele vai até o gigante, pega a espada e ainda arranca a cabeça do Golias. E aqui eu vou, o Orlando tem mania de fazer vozes dos personagens, né? Eu vou fazer a de Davi. Ganhamos! Quem não acreditava? Aí os caras... Esse é o cenário de alguém que se levanta enquanto alguém se deteriora. E aí, esse contexto de alguém evidente diante de alguém desobediente começa a gerar um clima onde aquilo que Saul era está sendo revelado. Porque, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Todo movimento narcisista, você precisa dar tempo para que ele se aflore. Porque ele precisa ir ganhando espaço. Ele precisa do poder, é o poder que revela quem ele é. Por quê? Porque enquanto não tem poder, tudo que ele tem é manipulação. Ele precisa manipular a jogada, ele precisa mostrar que precisam dele. E aí a gente chega nessa cena, desse texto onde Davi está voltando de uma guerra com o povo. Davi está ali ajudando o povo que Saul também representava. Mas perceba uma coisa, precisou de uma música para que o caráter dele fosse revelado. Precisou de uma canção. E o texto deixa claro que são mulheres fazendo festas. O povo está chegando da guerra, o Saul está de olho, de repente... E vamos ser sinceros aqui também. As mulheres podiam ter evitado. Sim ou não? Não é verdade, Dina? Ou canta dos dois ou não fala o nome de ninguém. Canta, vencemos, ganhamos outra vez, louvado seja o nome do Senhor. Mas não! O Davi vem chegando e eles começam, Saul matou milhares, Davi, dezenas de milhares. Para que competição, moças? Aí o Saul olha e automaticamente o coração dele é revelado sobre o quão narcisista ele era. O que eu quero destacar para a gente nessa noite, e eu vou ser muito sincero, eu não sei se todos vocês são de igreja evangélica. Acredito que não.
Mas o que eu preparei para a gente essa noite tem a ver com o nosso público. Tem a ver com esse movimento do evangelicalismo brasileiro, que por vezes não tem percebido que o nosso pior inimigo somos nós. E por que eu repito isso? Porque o diabo não tem poder sobre a igreja de Jesus, amém, queridos? Ele não tem poder nenhum sobre nós. Mas quando nós não nos encontramos no nosso eu, quando o nosso ID, o nosso ego, o nosso superego não estão equilibrados, e talvez a gente ainda se ache uma eterna criança, ou talvez a gente tenha medo da consequência, mas não tem o equilíbrio psicossomático de entender responsabilidades, tarefas que eu preciso fazer, a gente vai gerando um ambiente perigoso para nós mesmos. E aqui eu vou te dizer uma coisa antes mesmo de eu concluir, está bem longe de eu concluir ainda, é que nós estamos diante de um dos problemas mais difíceis de ser resolvido, que é o narcisismo. Eu vou te dizer o que eu penso, baseado na psicossomática, na psicanálise, na visão freudiana. Para mim, um narcisista só pode ser curado por um milagre da parte de Jesus, e nada mais. O que eu quero é que a gente perceba sobre o nosso caráter, o que nós estamos gerando, o que nós estamos criando, como nós estamos contribuindo. Sabe para quê? Para que o Senhor tenha espaço no nosso coração e molde quem nós somos, para que o nome dele cresça cada dia mais. Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu quero deixar para o teu coração, baseado nessa introdução, é que o narcisismo, ele gera irritação e aborrecimento com aqueles que estão do mesmo lado. Olha o que diz do 6 ao 8, se você tiver com a Bíblia aberta. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, e com tamborins, e com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, e Davi matou dezenas de milhares. E Saul ficou irritado com esse refrão e aborrecido, e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Meus irmãos, ouve aqui o que eu vou te falar. No narcisismo, a gente fica tão cego que a nossa disputa é com quem está do lado. O aborrecimento de Davi não é com de Saul, não é com filisteu. O aborrecimento de Saul não é com alguém de tribo vizinha, é com aquele que servia junto. Irmãos, isso aqui deveria ensinar muito a gente na igreja. Quantas vezes a gente não está disputando com quem é do mesmo time? Meu brother, era só o Saul ter ficado aqui com calma. Ei, para que se irritar? A vitória é nossa. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Tudo o que acontece na igreja de Jesus é sobre Jesus. Não importa quem estava à frente. Não importa se teve alguém endemoniado e alguém foi lá e tirou. Só tirou porque o poder emana de Jesus. Não é uma competição. A gente não está aqui para fazer com que o aborrecimento seja assim: agora o Orlando fez um congresso de jovens, eita, encheu, 3 dias, trouxe o Templo Soul, você vai ver quando chegar agora o congresso das mulheres. Aí eu quero ver achar um Templo Soul feminino. Vai ter que pedir para pôr peruca. O que o texto está nos ensinando é que todo o aborrecimento e ira do rei era com aquele que o servia. Ei, olha aqui para mim. Nós somos um time, igreja. E aqui não é só a igreja PIBG, não. Aqui eu quero falar com a igreja de Jesus. Nós precisamos parar com um ambiente de competição entre as igrejas de Jesus de Nazaré. Nós precisamos parar de, não é só alguém começar a ter um efeito, um crescimento, os próprios que são de dentro, alguma coisa errada tem. Calma aí, brother. É claro que no mundo de hoje, tudo que cresce desordenadamente deixa a gente um pouco preocupado. Mas, meu irmão, sabe uma coisa que eu tenho aprendido através do reino de Deus? É que quando a vitória é do reino, a gente celebra. É que quando a gente descobre que uma igreja aqui da cidade, que uma igreja do mundo, está fazendo um trabalho incrível, nossa, nós sentimos aquele, uou, glória a Deus! Porque senão, nós não passamos de pessoas narcisistas, que só queremos que a evidência seja nossa. É tão incrível esse movimento claro que Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia que a gente seria assim, que Paulo, que vem muito depois, sempre que ele vai falar sobre a gente, ele insiste em comparar a gente com o quê? Com um corpo.
E meu irmão, se você pegar o que Saul fazia, o que muitos estão fazendo com o corpo, é como se a gente se esmurrasse. A gente bate em nós mesmos. A gente tem a mania de agredir o nosso próprio corpo em nome da evidência daquilo que eu sou. Síndrome de Saul. Síndrome de Saul. Outro dia me disseram que aqui na cidade tem a igreja lá do Nasci para Deus. Eu estou doido para ir conhecer, que eu não tenho tempo. Porque me falaram que eles têm uma arena. Falaram que é muito louco. Meu irmão, eu sou doido para conhecer o pastor Ney. Se ele tiver alguém aqui de lá, diga que eu quero conhecê-lo. Diga para ele pôr na agenda. Se ele perguntar quem sou eu, inventa alguma coisa, que eu não sou nada. Fala que eu sou seu amigo. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, quando o corpo se dá bem, todos celebram. Nós não somos inimigos. Aí olha que negócio incrível, cara. Vamos trabalhar o hype. Abertura das Olimpíadas. Meu irmão, a gente ainda não percebeu que o mundo não é crente. A gente quer que na abertura das Olimpíadas, quem jogue a tocha é Jesus. Jesus vem com a tocha. E faz um. Oh, eu vou acender a tocha. Não, irmão. Aí calma, mas isso aqui eu não estou defendendo. Para mim é ridículo o que fizeram. Ok. Mas nem isso nos une. Vai para a internet. Já tem o time A, o time B. Já tem o time não é nada demais, o time não sei o quê. Aí ao invés de a gente criar fóruns de discussão, a gente gosta de pagar mico na internet. Por quê? Porque é do meu jeito não serve. E aí onde os crentes estão? Desde ontem, na internet, discutindo para ver quem tem razão da abertura das Olimpíadas. Pelo amor de Jesus. O que tu ganha com essa disputa, irmão? Agora, se quer discutir, chama um grupo de amigos, cria um grupo no WhatsApp. Não tem o que fazer, vamos discutir. O que você achou? Aí põe todo mundo, põe gente da direita, gente da esquerda, gente do centro, gente de baixo, gente do alto, gente do quinto dos infernos, põe todo mundo. E aí lá você esbanja aquilo que você tem. O que nós não percebemos é que na síndrome de Saul, nós sempre queremos ter a palavra final. E aqui eu não estou dizendo que você não deva ter uma verdade, nós acreditamos na verdade. O que eu estou dizendo é que tem horas que é muito melhor você falar no seu clã de alcance do que querer esbravejar para aparecer o seu nome. Hype é perigoso para crente. Isso é porque nós temos aborrecimento e ira com aqueles que são do mesmo time. Quantas vezes você já disputou na tua igreja para ver quem era o mais importante, o mais querido do pastor? Quantas vezes você já arrumou briga com os de dentro, só para esbanjar de que você sabia muito? Aliás, para que tanto conhecimento? Para disputa? Parabéns. Parabéns. É tempo da gente perceber que não é sobre nós. E que nós somos um corpo. E que unidos nós iremos mais longe. Quem aqui não é da Igreja Batista? Levante uma de suas mãos, por favor. Quem não é batista? Olha que legal. Quem não é batista? Vocês são da Kyrios, né? Kyrios. Igreja Kyrios. Quais são as outras igrejas aqui com a gente? Comunidade da Graça dos Bezerras, maravilhosa. Alguém gritou Assembleia? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Nós amamos os assembleanos, porque nós todos temos um quê de Cassiane na hora do medo. Cacá está onde, Cacá? Hã? CC Videira. Comunidade Videira? Comunidade Cristã Videira. É de uma linha mais pentecostal? Então, estamos bem amparados. Mais alguém de alguma outra igreja? Não. Lá. Presbiteriano. Nos perdoe por hoje, viu, irmã? Olha, não é sempre assim. Amanhã vai ser mais quietinha, amanhã é Orlândia. A irmã volte para que a gente possa pedir perdão. Presbiteriana. Presbiteriana. Quem mais? Tem mais alguém? Irmão, você percebeu o que está acontecendo aqui? A gente tem presbiteriano, a gente tem pentecostal, a gente tem batista, a gente tem Kyrios, a gente tem assembleia, a gente tem o CC da videira. A videira é tão bênção que até o CC é diferente. Percebe? Isso aqui não é uma disputa. Agora é claro, calma. Eu tenho um adendo a fazer. Desde que não invente moda. Porque não é porque diz que é evangélico que a gente está junto. Mas você percebe esse movimento que está rolando aqui?
É sobre isso. E aqui, a gente não vai falar assim, tá na Kyrios? Quantos membros lá, Rogério? 1.600? E o narcisista ele tem essa mania. E aqui que está chegando a 1.800? Está chegando, faltou só 1.100. Percebe? E presbiteriana, sabia que eu também gosto muito do Spurgeon? É sempre esse clima. Assembleano, ixi, aí para disputar com a assembleano é mais difícil. E eu que dou a Dugem? Não! As guerras que nós lutamos não devem gerar senso de competição no nosso coração. Amém, queridos? Segunda coisa sobre esse movimento. O narcisismo, ele gera sempre um coração invejoso. Olha o que diz o verso 9. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Para o narcisista, a vitória tem que ser dele e nada mais. E olha que interessante, Davi está nessa batalha representando Saul, mas só por causa de uma canção, a inveja toma conta do coração. E meu irmão, eu não consigo entender crente invejoso. Vou te falar por quê. Porque se não fosse a graça de Jesus, nós estaríamos no quinto dos infernos. Não é sobre nós, é sobre aquilo que Ele nos dá, sem que a gente mereça, e não dá para conquistar se não vir dEle. Ou seja, nós não somos nada. Nós somos uma junção de nada com coisa alguma. E aí o Tiago, nosso querido irmão Tiago, no capítulo 3, no verso 16, ele diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Aonde há inveja e uma ambição egoísta, ali há confusão. O que tem a ver ser crente com ser egoísta? Pelo amor de Deus, alguém me explica. Meu irmão, nós precisamos começar a entender que nesse movimento da inveja, nós apenas vamos morrendo por dentro por uma competição que provavelmente só um entrou. Todo invejoso, ele está num paralelo de vida que só ele está disputando. E aqui, se você conhece um narcisista, você vai saber, é pelo fato da inveja, porque é fácil. O narcisista, ele não sabe ouvir o sucesso de ninguém. Ele não sabe. E assim, eu já convivi com alguém narcisista na minha família. E essa cena que eu falei da igreja é bizarra porque eu vivi. Eu convivia com um narcisista que não está mais na minha família. E eu me lembro de uma cena. Eu e Ellen casados, irmãos. Lembra que a gente era bem pobre? Nosso primeiro carro foi um Corsinha sedã 1.0 a gás. Você já andou num carro 1.0 a gás? O motor equivale a uma Electrolux, aquela 8 quilos. E você lembra o tamanho que eu era, que eu já te mostrei? Eu tinha 160 quilos. Meu irmão, o Corsinha andava chorando. E eu lembro de uma cena, e não é zoeira, a gente voltando da praia pela Imigrantes. Na hora de subir a serra, eu fui ultrapassado por tudo que você imagina, tudo. Bicicleta, cadeira de roda, mobilete, tudo. E a gente, irmãos, eu tinha que voltar, quem dirige aqui tá ligado? Eu tinha que voltar a primeira para o carro não parar. E ele vinha, e eu falava, ele vai morrer asfixiado, ele não tem ar. E aí voltava a primeirinha para ele dar uma... E aí eu lembro que a gente fez as contas, a gente se matou, porque a gente era recém-casado, e aí tal, vai dar para trocar o carro. E aí levei aquele Corsinha bagaceira velha. O cara falou, aceito como entrada, e nós compramos um Logan. Quem desenhou Logan, tem nem criatividade aquela praga. Né? Os mais novos é bonito, mas o antigo era 2 negocinhos reto. Mas eu lembro até hoje da cena do Logan, 2012, né, era o Logan, 2012, sem direção, sem ar, sem nada. Meu irmão, isso aqui cresceu, mas tinha motor. E aí eu lembro que a gente foi para um evento de família, e a pessoa da família também tinha acabado de comprar um carro, e a gente estava feliz, por quê? Porque essa pessoa da família tinha filhos pequenos, e a gente não tinha filhos. Juntou no evento de família para a gente contar a bênção. E eu lembro como se fosse hoje a gente na sala da minha mãe, dizendo as bênçãos. E aí a pessoa falou assim, trocou de carro, né, Bruno? Eu falei, troquei, fiquei sabendo que você também. Ele falou, troquei. Aí ele falou assim, veja a pergunta, que ano é o teu carro? Aí eu falei, o meu é 2012, e o seu? Ele falou, o meu é 2009, mas eu vou pegar outro já semana que vem. Aí eu fiz, mas qual a lógica de ficar tanto tempo sem carro? Aí eu me toquei. Não dá para ele ter um 2009 se o meu é 2012.
O clima de Saul é igual você que não sabe ouvir que teu irmão foi abençoado. Deixa eu te dar uma dica aqui. Quando alguém te procurar dizendo, por exemplo assim, comprei um carro, não é da tua conta o carro que a pessoa comprou. Porque às vezes o irmão chega mó feliz, né? Irmão, vou contar a bênção. Comprei um carro, de falar, ó, só que o invejoso, o ó dele é com um olhar meio assim, ó. Aí você fala, comprei um Uninho quadrado 92, feliz. Aí o invejoso faz assim, e Uno é carro, é? Uno 92. É sério, dá vontade de perguntar assim, tu é mecânico, miséria? O Uno 92 dá para passar em cima de você. Você percebe? O invejoso, ele não sabe ouvir que a bênção alcançou do lado, porque o clima de competição toma conta do coração. Então, meu irmão, aprenda a ouvir a bênção do outro e dar glória a Deus. Para de competir. Isso é coisa de narcisista babaca. Ah, pastor, mas ele comprou um carro e eu vou de busão. Pede carona, ô imbecil. Aí ele mora do outro lado. Vai trabalhar para comprar o teu. A vida não é uma competição de inveja. E geralmente todo invejoso dá passo para trás. E aqui não é mandiga de vó, não. É porque o invejoso, ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Sabe por quê? Porque a primícia de conquista dele tem a ver com ser melhor do que aqueles que estão ao redor. Não é sobre o carro que eu tenho, é sobre o carro que você tem para que eu possa ter o melhor. O invejoso, ele está nesse clima de Saul. É sempre uma disputa de falar, ali tem alguém que me atrapalha, ali tem alguém que me incomoda. Por quê? Porque toda vitória gera para ele, no seu subjetivo, uma grande derrota. Eu tenho que ser o melhor. O invejoso na igreja, o estacionamento, o carro principal tem que ser o dele, não pode ser o teu. Ele é movido pela alegria da evidência. Então, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Esteja atento ao coração, para que a vitória dos nossos irmãos alegre o nosso coração. Gere em nós sorriso. Sempre que alguém conquistar algo melhor, uau! Fique feliz. Quando alguém te falar, comprei uma casa, para de perguntar o bairro, quantos metros, tem quintal. Porque não é, você é engenheiro, você é arquiteto, você trabalha com móveis planejados, não, então não é da tua conta. Se trabalhar com isso, beleza, você pode oferecer um serviço. No mais, você tem um coração igual ao de Saul. E a terceira e última coisa sobre esse movimento é que o narcisismo é caminho de ingratidão com aqueles que nos ajudam. Então a primeira coisa é ele disputa com quem nos ajuda, certo? Olha o que vai dizer, o 10 ao 12. Olha que louco. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. Meu irmão, o Davi era quem ajudava a tirar a perturbação do Saul. E o resultado é que ele recebeu uma lança que por pouco não atravessa o seu corpo. Então o que eu quero te dizer nesse final é que esse sentimento do narcisista, ele é totalmente interesseiro e oportunista. Eles não sabem o que é gratidão. E o pior, quando se voltam contra o outro, ainda que o outro lhes ajude, ele não consegue entender o ato. Às vezes a gente precisa perceber que a gratidão é o básico das nossas vidas. Lembra-se daquela história de Jesus falando sobre os leprosos? Ele cura 10. Quantos voltam para agradecer? 1. Para o narcisista, você não fez mais do que a tua obrigação em ajudá-lo. O privilégio é teu de servi-lo. Meu irmão, nós, crentes em Jesus, se tem uma coisa que nós precisamos ter arraigada, profunda no nosso coração, é o sentimento de gratidão. Primeiro a Deus, porque mudou a nossa história. Segundo, é porque quando a gente tem um corpo, esse movimento de dividir os fardos, as conquistas e as alegrias, são divididas numa proporção que há respiro no nosso coração. Não, ninguém tem a obrigação de te ajudar, mas por amor a Jesus, para a gente é uma honra cuidar uns dos outros. Amém, queridos? Então não permita que esse movimento tome o teu coração. Não permita de achar que você é o mais importante, por isso todos lhe devem favor. Não, ninguém lhe deve nada. Mas pela graça que recebemos, nós transbordamos e servimos ao outro, na medida em que somos servidos. Como Deus fez por nós, fazer pelo outro é um privilégio.
A gratidão é um mínimo. Sabe por que isso aqui está dando tudo certo? Sabe por que a noite está incrível? Porque tem um monte de gente trabalhando para que você estivesse aqui sentado assistindo. Quem aqui está trabalhando nesse congresso? Levanta a mão. Só quem está trabalhando. Quem aqui está trabalhando? Fica de pé. Olha o tanto de gente envolvida nisso aqui. Você acha mesmo que depende do pastor da igreja ou do Orlando? Salva de palmas para esse time. Glória a Deus. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Pode sentar. Quando a gente tem gratidão, a gente demonstra na profundidade o nosso coração. E aí, para concluir, quando eu preparava essa pregação, e aqui é de verdade mesmo, eu espero que não seja o caso de ninguém que está sentado aqui. Na verdade, talvez alguns traços do narcisismo façam parte. Talvez a gente se identifique com alguma coisa. Talvez dos 3 pontos que eu falei, você percebeu que você tem 1,5, 2. A minha oração, e quando a gente pensa num congresso, a gente não pensa num congresso para trazer você aqui e acusar você. Não é nada disso. O que a gente pensa, o que a gente traz na nossa mente, é fazer com que esse movimento do que está acontecendo aqui possa transformar vidas. Talvez o poder chegou a você faz pouco tempo, e você começou a perceber que está se achando demais. Irmãos, eu gosto de falar muito que se tem uma coisa complicada na igreja é o microfone. Microfone pode roubar até a santidade, dependendo do coração. Sabe por quê? Porque ele traz evidência e poder. Talvez você chegou aqui percebendo que você não tem mais gratidão. Talvez você chegou aqui essa noite e Deus vai confrontar você sobre esse movimento de ficar disputando. Porque no reino de Deus, irmãos, os corações narcisistas, eles não percebem que nós somos um time. Nós somos um corpo. A gente está aqui junto. A gente está aqui para servir. A gente está aqui para amar, para cuidar. Lembra de Romanos, capítulo 12, no verso 3? Paulo vai dizer, cuidado para não ter um pensamento elevado sobre si. Cuidado com aquilo que você pensa de si mesmo. Tem gente que acha que tem que ser controlador de tudo. Da esposa, dos filhos, dos pais. Não, eu controlo porque eu sei. Eu controlo porque... Não é sobre isso não. Uma coisa é amar e cuidar. Outra coisa é querer ser a evidência de tudo. Talvez você entrou aqui e vai perceber nessa noite que você gosta de ser a pessoa que dá a última palavra. Mas sempre. Tem hora que é bom sentar e ouvir um pouquinho. Tem hora que é bom ser confrontado. Sim ou não, igreja? É nos momentos de confronto que o nosso caráter vai sendo moldado. E aí, para encerrar, eu preciso te lembrar que nunca será sobre nós. Nesse reino que a gente vive de Deus, aquilo que eu gosto de dizer de domingo, aqui a gente não chama nem de altar isso aqui não é altar, isso aqui é um palco. Isso aqui só existe para que alguém fique mais alto e você veja. Mas quem sobe essa escada não tem nada mais do que quem está sentado. Na verdade, a única coisa que eu tenho a mais por estar aqui, que os meninos têm a mais por estar aqui, é responsabilidade, não é privilégio nenhum. É a responsabilidade de não falar uma besteira, de não cantar uma besteira, porque no reino nós somos iguais. Quem se diferencia é Cristo. Percebe onde eu quero chegar? É para que a gente pare de se achar. Não, porque eu canto, porque eu prego, porque eu toco, porque eu oro, porque eu faço, porque eu aconteço, porque meu cargo. Não, nunca será sobre nós. E aí eu vou concluir. Segundo a mitologia, o Narciso, ele só se prostrava porque na sua frente tinha um espelho d'água que refletia a imagem. Para nós nos prostramos por reconhecer que se não fosse a imagem do Pai, nós nunca chegaríamos ao lugar correto. Não é sobre se prostrar, mas sobre o que você busca quando se prostra. Qual é a imagem que você quer ver quando se prostra? E eu encerro falando aquilo que João disse um dia. É necessário que ele cresça e que eu diminua todos os dias. Nesse lugar, é tudo sobre Jesus de Nazaré. As coisas que estão acontecendo é sobre Jesus. Se você está achando esse congresso incrível, só é incrível porque Jesus está nesse lugar e é Ele que governa sobre tudo. Aqui nós não dependemos de homens. Aqui nós não dependemos de líderes. Aqui ninguém é incrível. Aqui a gente é uma junção de um monte de meia boca
que resgatado pela graça, entendeu que tem dons e talentos e agora oferece de volta ao reino para que mais irmãos sejam abençoados. O restante, Miguel. Que Deus use as nossas vidas, que Deus tire de nós a guerra, que Deus tire de nós a disputa, que Deus tire de nós a inveja e que Deus tire de nós a ingratidão com aqueles que estão trilhando o mesmo caminho que nós. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos, eu quero encerrar orando por você em nome de Jesus. Queria que você refletisse sobre a tua vida. Você está aqui essa noite, talvez a primeira noite, talvez a terceira, talvez a segunda. Mas o que o Senhor tem falado contigo? Sobre esse movimento de uma egolatria, sobre esse movimento de um narcisismo, de um egoísmo. Se você ganha é o que está valendo, não importa os outros. Será que a gente não entendeu que o importante é que um apenas cresça e todo o restante diminua? Que o Senhor Jesus cuide do teu coração, molde os nossos caráteres, transforme aquilo de ruim que a gente tem, para que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome dele. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é maravilhosa e tem um poder transformador. Tire de nós todo o sentimento de competição, de ira, de inveja, de ingratidão, e que possamos entender que nunca será sobre nós, é tudo sobre o Senhor. O que importa é que a gente diminua e o Senhor cresça. Tire de nós esse sentimento de Saul, de ficar nessa eterna competição, nesse clima de tratar mal aquele que é meu irmão, para que possamos fazer a tua vontade e entender que essa nossa união, Pai, é o que faz a diferença. Nós somos um corpo, nós estamos aqui unidos, pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas todos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Se houver alguém aqui que ainda não te conhecia, que seja quebrantado pela tua palavra e que nessa noite seja apresentado ao Senhor. Se houver aqui alguém que estava distante do Senhor, que possa voltar para perto do Senhor. Se houver alguém aqui que estava se achando demais, possa ser achado pelo Senhor e perceber que é tudo sobre o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até a próxima.